Olá, eu sou Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. O setor industrial entrou no ano de 2021 em um ritmo lento, com um crescimento menos disseminado e menos acentuado do que no fim de 2020. Em janeiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção industrial no país cresceu apenas 0,4% em relação ao mês de dezembro. Esse resultado revela o nono mês consecutivo de alta após o período mais duro da pandemia. Segundo o Instituto, porém, pela primeira vez nessa sequência, a maior parte das atividades pesquisadas registrou queda em relação ao mês anterior. Como proposta às quedas, para especialistas, as desacelerações refletem a ausência de estímulos fiscais e tendem a se manter no primeiro trimestre diante do aumento dos casos de contaminação do Covid-19. A recomposição de estoques após a parada no início da pandemia, que ajudou a indústria em 2020 a cair, também deixou de contribuir com esse aumento. Esse estudo do IBGE demonstrou que entre as 4 grandes categorias econômicas pesquisadas, 2 recuaram em janeiro, as quais foram os bens de consumo duráveis e os bens de consumo intermediários. Os bens intermediários são aqueles produtos que abastecem a produção final, como, por exemplo, a metalurgia e derivados de petróleo, e tiveram a queda mais acentuada desde abril de 2020, o qual foi o pior mês da pandemia para a indústria. Por outro lado, os bens de consumo duráveis interromperam 8 meses de taxas positivas consecutivas, período em que acumulou uma alta de 552%, de acordo com o IBGE. Os produtos que tiveram alto impacto pela queda na produção foram os equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos. Esse segmento foi bastante favorecido pelo auxílio emergencial e pela adoção do home office no ano de 2020. Os bens de capital, que são um indicativo de investimento, registraram um avanço de 4,5% em janeiro, no nono mês seguido em alta. Nesse período, o setor tem crescimento acumulado já de aproximadamente 150%. Ressalta-se que o maior recuo foi da metalurgia, com queda de 13%. Com o desempenho, o setor interrompeu uma sequência de 6 meses de crescimento, que acumularam aproximadamente 60% de alta nesse período. Houve queda também na produção de derivados do petróleo e biocombustíveis. Outros equipamentos de transporte e máquinas e equipamentos também tiveram uma queda, por exemplo. A influência positiva mais relevante veio da atividade de produtos alimentícios, que avançou 3,1%. O setor foi um dos únicos a não sofrer grandes perdas no início da pandemia e vinha recuando no fim de 2020 com queda acumulada de 11% no último trimestre. Outras contribuições positivas vieram de indústrias extrativas de produtos diversos, como, por exemplo, celulose, papel e produtos de papel, de veículos automotores, reboques e carroceria e de móveis. Na comparação com janeiro de 2020, a indústria teve uma alta de 2%, com influências positivas, principalmente de máquinas e equipamentos, produtos de metal, veículos automotores, reboques e carrocerias, e produtos de minerais não metálicos. A perda de ritmo da economia já era percebida no fim de 2020, como resultado principal da redução de pagamento do auxílio emergencial. Embora o PIB tenha fechado o ano com uma queda menor do que esperada, as expectativas para 2021 pioraram com o avanço da Covid e essa segunda onda. Reforça-se que a vacinação é a principal ferramenta de política econômica para a crise, pois, conforme os estudos, o ano de 2021 será de retração fiscal e também de retração monetária. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje.